Olá, alunos do coração, tudo bem? Vamos mais uma aulinha hoje. Nós vamos estar para a turma do handball, tanto da manhã como da noite, tá certo? A aula é a mesma. Lembrando que a gente tem que entrar na nossa sala virtual, nos horários de nossas aulas. Eu estarei lá à disposição para novamente explicar para vocês a aula e também qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à nossa disciplina, tá certo? Primeiramente, queria pedir um favor para vocês, não sei se vocês perceberam, mas eu estou usando o meu canal da academia, do YouTube, para dar essas aulas, principalmente porque não sobrecarrega os seus celulares, os seus computadores, porque você só clica no link e é direto. Se eu colocar um arquivo aí, toda hora vocês vão ter que ficar baixando esse arquivo. Então é muito mais simples para vocês. Mas eu peço um favor, porque o YouTube, para que ele me libere mais espaço, para que ele melhore a qualidade da aula, eu preciso de mais inscritos. Então, se vocês puderem, por favor, se inscrever no meu canal, vai estar aqui embaixo, e vocês depois se inscrevam, por favor, tá certo? Hoje nós vamos falar do sistema defensivo, uma coisa muito interessante no handball. Para aqueles que eu falei da nossa aulinha de regras, é a semana que vem, tá? É melhor porque eu já faço para todo mundo. Então, o nosso sistema defensivo, eu vou falar tanto da parte das preocupações, como são feitas, a parte coletiva, individual do sistema defensivo, tá certo? E nos vemos na nossa aulinha, beleza? Como eu falei para vocês, já expliquei com relação à parte da técnica e tática defensiva, da marcação, tipo de marcação, hoje nós vamos entrar mais na parte coletiva mesmo. Tá? Então, uma coisa muito interessante que eu quero que vocês entendam é que a marcação do handball vai estar sempre diretamente proporcional ao como o ataque se desenvolve, tá? Sempre isso. Então, o que é interessante, eu vou sempre estar explicando para você, posicionamento entre o gol e o atacante. Sempre, eu vou mostrar isso na prática daqui a pouco, em alguns desenhos, que a gente tem que entender sempre isso, tá? Outra coisa é observar e marcar o braço de arremesso. Sempre estamos olhando o braço de arremesso. Se ele vai, onde que ele pode estar arremessando essa bola, para a gente tentar fazer os bloqueios corretamente. Manter sempre a posição de equilíbrio, a posição básica defensiva. A observação constante do oponente, onde ele está indo, como ele está se locomovendo, para você poder antecipar isso, tá? Evitando assim a penetração, que a gente fala que ele vai entrar dentro do sistema para tentar arremesso mais próximo ao gol. Isso aqui, quando eu falei a observação do oponente, é para você também observar a trajetória da bola. Então, eu brinco até com meus alunos, no handball você tem que estar sempre com o olho no peixe e outro no gato. Sempre, um olho na bola, onde ela está se movendo, e sempre no seu adversário que você está marcando. Evitando bloqueio, marcação de pivô sempre é muito importante. Eu vou tentar fazer um dia uma aula só de marcação de pivô. E sair sempre, se possível, para tentar recuperar essa bola, fazendo uma marcação de bloqueio, um bloqueio mais rapidamente, tá certo? Com relação a fases do ataque, a gente tem que entender que todas as vezes que a gente está, da defesa, desculpa, a gente está atacando, a gente vai ter que voltar rapidamente para a defesa. Então você tem que sempre perdeu a bola, volta o mais rápido possível, correndo sempre de frente até mais ou menos no meio da quadra. Ali você inverte e começa a correr, a gente fala correr de costas, né? Por quê? Porque você tem que estar olhando como que o seu adversário está vindo para o ataque, certo? Fazer uma defesa temporária para você tentar não deixar o adversário fazer um contra-ataque sustentado, para tentar organizar isso o mais rápido possível. Com relação às fases de organização de defesa, a gente tem que entender, após a gente conseguiu organizar essa defesa, passou a temporada e vamos organizar, ela sempre vai ser de acordo com o que o ataque vai fazer. Tá? Então, como a gente vai aplicar o sistema? Olhando a parte de como o ataque vai se posicionar. Então, como está vindo aquele ataque? E isso eu vou explicar para vocês na forma de desenho daqui a pouco, para vocês entenderem melhor. Certo?
A parte de defesa individual, como que seria uma defesa individual que a gente fala? Então, cada defensor, isso eu vou também mostrar daqui a pouco, ele tem que se, em algumas horas específicas, ele pode sair e fazer uma marcação individual mesmo, não deixando, por exemplo, o jogador de ataque pegar na bola, não tem jeito. Então, isso tem algumas situações interessantes que ocorre isso. Inferioridade numérica. Quando você está, na verdade, né, com superioridade numérica, na verdade, a gente coloca isso, mas se você tem uma situação entre que o ataque está com 2 jogadores excluídos, você pode tentar fazer uma marcação individual, dificultando bastante, porque você está com 2 defensores a mais. Contra uma equipe mal preparada fisicamente ou tecnicamente. Isso é muito interessante, às vezes você não pode dar espaço. Está com uma equipe inferior de um sistema de preparo físico ou técnico, você joga individual, tenta recuperar essa bola mais rápida e fazer mais gols possíveis. Final do jogo, a inferioridade placar. Isso é muito interessante. Está terminando o jogo e você precisa recuperar essa bola, joga um sistema individual o mais rápido possível para tentar recuperar. E com um fator surpresa também, que é muito interessante. A gente pode fazer um terço de quadra, meia quadra ou quadra total. Eu vou falar com vocês desse daqui e desse daqui hoje, tá bom? Logicamente, todo sistema tem suas vantagens e desvantagens. Depois, no final da aula, aí, vou deixar um quadrozinho para vocês, em PDF, para vocês darem uma olhada. Mas, com relação à vantagem que eu quero sempre estar mais enfatizando, é o quê? Recuperação de bola o mais rápido possível, tá? E ele pode ser empregado em qualquer sistema, isso é interessante. Qualquer sistema a gente pode estar trabalhando um sistema individual, tá? A desvantagem, grande desvantagem, são várias, mas uma relacionada ao desgaste físico, mas isso aí pode ser treinável. Mas a outra, uma desvantagem muito interessante, dificulta a cobertura dos outros defensores. No momento que você está fazendo uma defesa individual e você perde o defensor de vista ou de contato, todo o seu sistema cai abaixo, tá? Isso é um problema muito sério. E nós vamos falar mais um pouquinho agora com relação aos sistemas de zona. Cada defensor é responsável por uma faixa dentro dos 6 metros, 9 metros, que a gente vai poder, dependendo do nome, eu vou explicar direitinho para vocês agora, e sempre ocupando ali, preferencialmente, legal, isso aqui eu sempre falo, os mais altos do centro. Por quê? Porque é onde tem arremesso externo, com pessoas que, obviamente, pela caracterização do handball, dos handballistas, a gente falou já que os mais altos jogam sempre nas centrais, para fazer arremessos de suspensão, arremessos mais longos. E caracteriza o seguinte, vamos lá. Sistema básico defensivo são fixos, tá? Fixos, porém, a gente fala fixo, mas às vezes há uma troca de lugar, mas a gente procura sempre nunca trocar de lugar a defesa, tá? Não é tão exaustiva, responsabilidade coletiva, tá? Isso aqui é sempre importante. Possibilita a ajuda de um companheiro, reduz arremessos de longas distâncias, dificulta a movimentação do adversário, dá para a gente fazer, e obriga o adversário a arremessar a meia distância. E isso facilita a ação do goleiro e também dos contra-ataques. Beleza? Nós temos, agora que eu vou falar devagarzinho delas, e eu quero que vocês entendam, então nós temos a 6-0, com flutuação ou sem flutuação, vou tentar explicar para vocês o que é isso, 5-1, a combinada 5-0 mais 1, que é o 5-1 diferenciado, com uma questão individual, 4-2, 3-3 e 3-2-1. Eu vou falar um pouquinho de cada, para a gente ficar melhor, tá certo? Vamos lá. Bom, então eu vou começar a explicar para vocês a relação aos sistemas. E primeira coisa, antes de a gente começar a trabalhar isso, eu quero que vocês entendam que existe uma legendinha, tá? Vocês vão explicar para um de vocês podem usar um quadro branco, vocês podem usar uma prancheta, podem usar um papel, mas sempre vocês vão ter que desenhar uma meia quadra, desenhar sempre o quê? Quais são os jogadores de ataque, então neste caso são os triângulos pretos, quais são os jogadores de defesa, são as bolinhas, qual o sistema que eu vou pedir para eles, certo?
Com relação a essa numeração, eu queria já explicar para vocês como funciona. Quando eu coloco 6-0, significa o que isso? Que eu terei 6 pessoas trabalhando dentro do meu sistema de ataque, de defesa, sempre dentro desta área aqui dentro, tá? Ou seja, eu vou ter sempre 6 pessoas aqui dentro, 6 jogadores aqui dentro, certo? Beleza? Vamos lá. Então, nesse caso, antes de eu iniciar qualquer tipo de desenho, eu tenho que entender que primeiro, qualquer sistema de ataque tem que entender sempre, o sistema de defesa vai agir de acordo com o ataque, certo? Então vamos colocar lá, primeiro o armador central, depois eu tenho o quê? O ala direito, depois eu tenho o ala esquerdo. Se vocês não entenderam ainda por qual nomenclatura dos handebolistas aqui, a gente pode nas aulas individuais falar isso de novo. O ala esquerdo, ou ponta esquerdo, e aqui eu vou colocar o pivôzinho quietinho aqui, pode ser aqui, vou colocar ele aqui, pronto, tá? Ele vai estar flutuando, mas inicialmente aqui. Depois disso, eu vou começar a trabalhar o meu sistema defensivo, montar o meu sistema defensivo. Lembre-se uma coisa, eu vou colocar ele aqui para marcar esse indivíduo. Se eu colocar ele aqui, tá? Ele vai estar no posicionamento certo? Não. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que entre o gol e o atacante é que eu tenho que colocar ele. Se ele estiver aqui, ele não vai funcionar para nada, tá? Então, esse defensor, ele tem que estar o quê? Entre o atacante e o gol, beleza? Então, eu posso posicionar ele aqui. Entre o atacante e o gol, eu posiciono um. Entre o atacante e o gol, eu posiciono o outro. Entre o atacante e o gol, eu posiciono o outro. Entre o atacante e o gol, eu posiciono o outro. E o pivô, obviamente, eu não posso posicionar ele aqui, correto? Se eu colocar ele aqui, eu vou colocar ele dentro da área, não posso. Então, onde que eu vou ter que colocar ele? Eu vou ter que colocar ele numa posição lateral aqui, sabendo-se que ele vai ter uma marcação diferenciada, tá bom? Então, vamos lá. Por que eu vou... é um sistema 6-0. Lembre-se, então, este marcador ele vai estar definido que ele vai marcar esse atacante, este vai marcar esse atacante, este vai continuar marcando com pivô, este vai trabalhar com este atacante, este vai trabalhar com este atacante e este com este atacante. O modo não flutuante significa o quê? Que ele vai sempre se deslocar pelas laterais, tá certo? Então, sempre eles vão trabalhando neste sentido aqui, ok? Sempre neste sentido. Bom? Qual que é a diferença desse sistema para o outro que eu vou explicar agora? Eu não vou desenhar tudo, porque já está desenhado, mas eu vou passar para aqui para o outro, que é o sistema de defesa com flutuação. Com flutuação significa que eu não vou deixar, eu vou estar também marcando este indivíduo, só que no momento que ele tem posse de bola, que esse aqui passa a bola para ele, eu vou fazer uma flutuação. Eu vou subir aqui próxima à linha dos 9 metros. Ele voltou a bola para cá, eu volto à minha posição inicial, este flutua para cá. Então você percebe que depois, aí este passa a bola para cá, este volta ao normal, este aqui flutua para cá, tá? Este que fica acompanhando ele, e assim sucessivamente. Então aqui eu vou estar no sistema com flutuação, eu vou estar trabalhando tanto na parte lateral, como também na parte de eu subindo a defesa. Isso faz uma pressão muito grande no sistema defensivo, tá? Você começa a forçar a defesa, o ataque, fazer um posicionamento mais longe da defesa,
fazer com que ele interfira diretamente no passe, tem que sair muito mais correto, porque qualquer erro de passe aqui pode haver interceptação, certo? Então esse sistema ele é muito interessante, mas o que acontece? Ele, se vocês acham, ele tem um maior desgaste físico ou não? Tem um desgaste físico muito grande, tá certo? Agora nós vamos trabalhar com o sistema 5.1. Vamos lembrar? 5.1, então eu vou trabalhar com 5 pessoas dentro desse sistema aqui, dentro dos 9 metros, e com uma pessoa fora dos 9 metros. É interessante a gente saber o quê? Que este sistema, ele é um sistema que ele vai ser utilizado de algumas maneiras. Primeiro, quando você quer neutralizar, dificultar os passes. Quando a gente quer dificultar o passe entre os armadores, a gente pode utilizar o sistema de 5.1. Neutralizar os armadores de meia distância, evitando a penetração dos mesmos. Então, ou seja, eu vou tentar dificultar esse passe entre eles. Se a defesa de zona com flutuação não tiver impedido os arremessos de meia distância, eu também posso utilizá-los. Quando eu tenho um jogador que está começando a desequilibrar um pouco, eu também posso utilizar esse sistema, mas algum outro que eu vou falar agora. Certo? Então, ou seja, vamos primeiro colocar os jogadores de ataque aqui. Tá? Aqui, posicionamento, eu vou sempre colocar os mesmos aqui, os armadores. Bom, aí, o pivôzinho vai ficar aqui. E eu vou colocar os defensores. Tá? Então eu vou primeiro colocar os defensores aqui, os 5, esse vai estar trabalhando com este daqui, este vai estar trabalhando com este vai estar trabalhando com este, e este com este. O que acontece aqui? Quando eu for trabalhar o sistema 5.1, se eu simplesmente colocar um atacante, um aqui para fora, este pivô, ele não pode ficar livre, então ele tem que ficar o quê? Sempre um grudadinho no pivô, certo? Nesse sistema, vamos lá, eu vou estar trabalhando sempre, aqui, vamos lá, você está sempre trabalhando com este marcando este daqui, tá? Este marcando este marcando este aqui marcando este marcando este. Certo? E este aqui, ele vai marcar tanto este diretamente, tá? Quando, dependendo da onde a bola estiver vindo, ele vai estar se posicionando de maneiras diferentes. Então, ou seja, se a bola, deixa eu apagar aqui, se a bola está nesse atacante vindo para cá, ele pode se posicionar mais aqui, tá? Tentando fazer uma marcação impedindo, de vez em quando eu faço essas bobeiras, ele pode estar marcando, continuar marcando ele numa certa distância, mas impedindo que essa bola chegue aqui, tá? Armando um bote para pegar essa bola aqui, certo? Este jogador aqui no centro, ele causa um desconforto muito grande, porque ele começa a circular de um lado para o outro, impedindo que o passe entre esses 3 jogadores seja efetivo. Então você começa a complicar um pouco de defesa. O grande problema, o desgaste físico deste atleta é muito grande. Certo? Outra coisa, este pivô ele não pode se desgarrar de maneira nenhuma. Então você tem que ter um sistema onde a circulação dos pivôs, do pivô seja muito bem feita. Qual que é a diferença? Vamos lá, qual que é a diferença do 5-0 para o 5-0 mais 1? A única coisa é o seguinte, quando você tem um indivíduo ou um atleta que está realmente desequilibrando a partida, tá? Ele está fazendo muitos gols, é um jogador muito excelente, de excelente qualidade, você está acabando com o jogo, você tem que neutralizar ele. Então vamos supor que esse seja o cara que está matando o jogo, está sendo uma pessoa que está desequilibrando. O que eu faço? Eu continuo com o 5-0 e mais 1 significa o quê? Que ele é totalmente individual. Tá? Então vamos lá. Eu vou continuar aqui com um posicionamento de defesa
entre que todos, esse continua neste, este aqui continua no pivô, tá? Este aqui passa a marcar este indivíduo aqui, beleza? Este neste, assim sucessivamente, só que este aqui sempre individual. O que significa individual? Primeira coisa importante, tá? Aonde ele for, você tem que ir. Outra coisa muito importante, sempre, você percebe que eu coloco o defensor entre o atacante e o gol. Eu não posso colocar ele, tá, aqui. Mas a partir do momento que ele fica aqui, ele dá liberdade de jogador entrar. Então, sempre trabalhando aqui. Ah, e se esse jogador vier aqui para pivô? Vem junto. Ah, e esse jogador aqui vier para cá? E esse para pivô? Vem junto. Certo? Bom, agora a gente vai falar do sistema 4-2, tá? Eu já deixei aqui para vocês os atacantes, tá ok? Mas eu vou bater uma outra especificidade relacionada a isso. Daqui a pouco eu vou trabalhar com vocês. Quando você tem uma necessidade, como você observa que tem dois atacantes muito eficientes aqui, a gente pode estar trocando no sistema de defesa e fazendo o quê? Colocando dois defensores, tá certo? E esses dois defensores, eles vão trabalhar de uma maneira bem flutuante, sabendo-se que aqui eu vou ter uma marcação fixa aqui eu vou ter uma marcação fixa aqui eu tenho uma marcação fixa aqui. Esses dois vão ter que estar atuando, porque este aqui, quando eles estiverem sem posse, esse atacante sem posse de bola, ele tem uma marcação aqui, dele aqui, esses dois, eles têm que se posicionar de uma maneira entre que eles também influenciem diretamente. Isso. Eles trabalham tanto aqui quanto aqui. Certo? Mas ele pode mudar. O que é isso? Por isso que joga um pouco a questão do ataque. Então, se eu posso trabalhar com este jogador vindo marcar esse central e esses dois trabalhando aqui. Então você percebe que o grande problema disso, qualquer furo de bloqueio, qualquer erro aqui que eu tenho de marcação, se abre, a gente fala até um buraco, tá? Se abre uma brecha aqui para você escapar. Ou quando a gente faz um bloqueio defensivo. Seria o que o bloqueio defensivo? Este pivô sai aqui para bloquear este jogador, então esse pode até sair para ficar junto, tá? Mas ocorre o passe para cá e também a entrada fácil do atacante aqui, certo? É um problema, melhora bastante aqui com relação aos posicionamentos, só que o grande problema dele também é a questão dos desgastes físicos. Outra coisa muito interessante que eu acabei não falando do sistema 5.1, tá? Eu vou até aqui falar rápido do 5.1, mesmo tá aqui vou até voltar aqui, ó, vou falar do 5.1 de novo. O que acontece? Quando você tem, de uma certa maneira, um jogador aqui excluído, tá no banco lá, beleza? Foi excluído 2 minutos. Você pode trabalhar um sistema ofensivo ou com o sistema 4-2, 1, 2, 3, 4, aqui 2, ou você pode trabalhar tirando o pivô. Opa, isso aqui é aí. Tá? De vez em quando a gente pega a quadra inteira e move ela. Ou eu posso trabalhar com o sistema 5-0. Neste caso aqui, eu posso subir, como eu estou com superioridade numérica, eu posso abrir o 5-1 aqui, porque eu vou ter ainda todo o meu sistema de defesa, cada um marcando um, tá? Este marcando este teoricamente marcando este. Deixa eu tirar ele daqui. Aí. Tá?
este marcando este marcando este, e eu vou ter uma pessoa que vai estar sobrando aqui. Então, esse aqui ele pode trabalhar numa flutuação, impedindo os passos aqui. Por isso que eu trabalho 5-1 dessa maneira também. Certo? Aí vamos voltar lá para o 4-2. Vamos supor que eu tenho aqui uma inferioridade numérica de 2 pessoas. Tá? Vou trabalhar aqui para o 4-2 de novo. Eu tenho uma superioridade numérica de 2, ó, saiu 2. Então, neste caso, eu vou estar trabalhando com 2 pessoas que estão a mais. Então, eu posso ainda continuar trabalhando. Vamos desenhar aqui, oh, meu Deus. Tirando os 2 daqui. Então, eu continuo aqui nesse sistema, ainda trabalhando 1 com 1 aqui, 1 com 1 aqui, 1 com 1 aqui, 1 com 1 aqui, mas me sobrando 2 atletas ainda, que eu posso colocar eles com uma flutuação aqui, impedindo passes. Ou fazendo uma marcação individual. Tá? Que eu vou estar sobrando ainda defensor. Ok? Vamos para o próximo. Os sistemas 3-3. O sistema 3-3 é um sistema onde eu tenho que ter uma capacidade física dos meus jogadores muito grande. Tá? Por quê? Porque eu vou estar trabalhando no sistema onde eu vou tentar dificultar ainda arremessos de média e longa distância. Ok? Só que ele é um trabalho muito terrível, porque esses 3 jogadores vão sofrer fisicamente muito, tá? Vão ter que se trabalhando muito forte. Quando eu tenho, interessante, quando eu tenho 3 jogadores de ataque lentos, isso fica mais fácil. Então, se eu tenho esses 3 jogadores aqui um pouco lentos, ou com alguma dificuldade, eu posso estar utilizando esse sistema, que ele dificulta o passe entre esses jogadores, porque ele vai ser feito um trabalho de pressão, tá? Trabalho de pressão grande nesse sentido, certo? O grande problema está aqui, esse pivô fica solto, tá? Um grande espaço de quadra. Então, essa é uma preocupação muito grande, mas ele é efetivo quando você tem uma marcação bem forte. Bom, quando também nós temos superioridade numérica, ele é interessante. Tá? Então, lembre-se, se eu não tenho o pivô aqui e ele está suspenso, fica muito mais fácil de eu utilizar. Tá? Por quê? Porque eu vou ter ainda um jogador, esse trabalhando aqui, esse trabalhando assim, trabalhando, e esse jogador aqui na sobra, que ele fica flutuando por um lado para o outro. Certo? O sistema 3-2-1. Qual que é a diferença do 3-2-1 para o 3-3? 3-2-1 é porque quando você tem este atacante aqui um pouco mais para cima, longe aqui da linha de 9 metros. Certo? Problema dele, você tem uma entrada aqui desse jogador pelo meio, que esse meio fica aberto, tá? Um desgaste realmente físico também muito maior, é muito mais complexo de ser executado, bem mais, o treinamento tem que ser muito maior, aumenta muito a vulnerabilidade da defesa, tá? Mas, como eu falei para você, se você tem uma suspensão aqui, é um sistema também muito difícil, mas muito eficaz para ser trabalhado. Lembrando, sempre que o sistema defensivo ele sempre vai atuar de acordo com o sistema ofensivo, certo? Outro sistema que eu falei para vocês que eu iria desenhar para vocês agora, que é o sistema individual, marcação individual. Quando você está, então, por exemplo, com um adversário em inferioridade numérica, tá? Você tem, por exemplo, 1 ou 2, oh meu Deus do céu, estou pegando a quadra, 1 ou 2 jogadores a menos, tá? Você tem essa inferioridade, você tem a superioridade numérica, você pode estar fazendo o quê? Trabalhando ele individual. Seria o que individual?
todos os jogadores sendo marcados individualmente. Então você ainda sobra 2 aqui, que você pode colocar eles como suporte, certo? Vamos supor que eu tenha, vamos lá, normal, todo mundo marcando todo mundo normal aqui. Eu estou faltando 30 segundos e eu estou com um gol a menos. Eu preciso recuperar essa bola rapidamente. O que eu faço? Eu solto todo mundo individual. Este aqui, neste caso, é que a gente chama-se de individual meia quadra. 1/3 de meia quadra, tá? Porque aonde esse aqui vai, este vai atrás. Quanto que é quadra inteira? Quando realmente eu tenho na quadra inteira, então esse vem para cá, esse vem para cá, tá? Quando eu tenho a quadra inteira, realmente assim, se ele vai embora para lá, é a quadra inteira. Ou quando a gente fala 1/3 de quadra, quando a gente tem uma marcação aqui, eu fico realmente com a marcação individual, mas mantendo uma distância menor. Ok? É isso aí. Então, no horário das nossas aulas, eu quero que vocês entrem, vamos tentar ver as dificuldades que vocês tiveram. Eu tentei explicar o máximo que eu posso. Eu gosto de desenhar isso na lousa. Pelo computador, você percebe que eu tentei fazer um sisteminha aqui usando o Photoshop, que eu tenho um pouco de habilidade, mas sempre vai aparecer umas setinhas aí, dificultando um pouco a visualização. Então, espero vocês dentro da sala de aula para a gente tomar todas as dúvidas aí. Não se esqueçam, por favor, de entrar no meu canal e se inscrever lá para a gente melhorar isso daí. Certo? Abraço, até mais!